Agradeço a presença de todos aqui na nossa palestra. Eu me chamo Ludmila, eu faço parte do CAFarma. E a nossa palestra vai ser muito importante para nós, como estudantes de farmácia, que desejam saber mais sobre o papel do farmacêutico na linha de frente da Covid-19 versus o nosso cenário atual. Então, a nossa palestrante é a Jaqueline Pinheiro. Ela é biomédica com habilitação em análises clínicas, farmacêutica bioquímica e especialista em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Desde 2018, ela atua como farmacêutica clínica hospitalar, sendo responsável pelas enfermarias adulto e pediátricas, UTI adulto, pediátricas e neonatal. E desde 2020, ela vem atuando como farmacêutica clínica na UTI adulto. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. O momento é todo seu agora. Oi, Jaque. Oi. Tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo bem. Tô te vendo também. Perfeito. E eu aqui, prontinha, esperando. Culpa do fuso horário, viu? Ai, meu Deus. E seu computador, seu note? Não deu samba. Pronto, então vai pelo celular mesmo. Vai pelo celular mesmo, tá ótimo. Certo. Então, só para relembrar aqui que as dúvidas vão estar na bio do Instagram do CAFarma. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp também e vou enviar o e-mail para vocês. E também quero ressaltar de novo sobre o formulário de presença, que só vai estar disponível ao final da palestra, e é obrigatória a palavra-chave. E vou falar de novo aqui sobre o currículo da nossa palestrante de hoje. É sempre bom deixar claro duas vezes. Então, ela é biomédica, com habilitação em análises clínicas, farmacêutica bioquímica e especialista em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. E desde 2018 ela atua como farmacêutica clínica hospitalar, sendo responsável pelas enfermarias adulto e pediátrico, TI adulto, pediátrico e neonatal. E desde 2020 ela vem atuando como farmacêutica clínica na UTI adulto. Então, agora, para valer, seja bem-vinda, Jaqueline. E agora o momento é todo seu. Vocês estão conseguindo ver bem? Sim. A tela está sendo compartilhada direitinho? Sim. Tá? Sim. Tá. O negócio foi... Mas, enfim, vamos lá. Então, a Ludmila já falou um pouquinho do meu currículo, né? Eu acho que, sem mais delongas, só explanando um pouquinho mais. Deixa eu só desligar aqui, gente, isso que tá fazendo barulho, tá me incomodando um pouquinho. Pronto, melhorou. A Ludmila já antecipou um pouquinho do meu currículo, né? Mas a minha primeira graduação foi em biomedicina. Eu fui para a farmácia a princípio porque a minha turma foi a primeira do estado e eu não consegui emprego que me remunerasse como eu merecia na época, né? E fui para a farmácia. E então acabei que me encontrei na farmácia e nunca mais pisei num laboratório. Farmácia bioquímica e me apaixonei. E quando eu fui para o âmbito hospitalar, foi amor à primeira vista. Desde 2014, eu atuo como farmacêutica hospitalar
E eu percebi que a farmácia clínica me possibilitaria ter mais acesso ao paciente, que era o que eu tanto queria. Então, em 2018, eu fui admitida por uma outra empresa, um hospital privado, para trabalhar nessa atribuição em específico. E desde então trabalho como farmacêutica clínica. Hoje, inclusive, eu trabalho na instituição aqui do estado que foi referência do Covid aqui no norte, né? E foi a única unidade que teve um quantitativo de leitos absurdo. Nós tínhamos 180 leitos de UTI, né? Leitos de UTI de Covid. O hospital, por um momento, deixou de funcionar, né, como uma UTI clínica e virou referência só Covid. E desde 2020 eu estou nesse hospital e lá eu trabalho como farmacêutica exclusiva da unidade de terapia intensiva. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. E aí, não tem como você ser um sem ser um pouco do outro, né? Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre o que o farmacêutico hospitalar faz, porque, querendo ou não, o farmacêutico clínico, durante as visitas multidisciplinares, principalmente, ele acaba sendo, né, um pouco hospitalar. Muitas das vezes ele precisa também, né, ter ciência dessas atribuições, né, em caso de falta de um colega, por exemplo, né, ele pode estar dando esse suporte, né. Então, eu costumo dizer que a farmácia, ela é o coração do hospital. E é aquela parte que bombeia o sangue, né, arterial mesmo, é a parte que abastece, é a parte que oxigena, né, todos os setores, né, a questão dos medicamentos, a questão dos suplementos químicos cirúrgicos, né, a parte de curativos e tudo mais, né, tudo entra por intermédio da farmácia, exames laboratoriais, dentre outros. O farmacêutico ele representa, né, a farmácia em comissões hospitalares, né, ele atua como responsável por esse fluxo de medicamentos, como eu acabei de dizer, ele elabora normas, né, controles que garantem a qualificação, né, de fornecedores de acordo com a instituição, de acordo com os medicamentos, né, que são padrão daquela instituição, ele define os critérios de elegibilidade para a qualificação dos fornecedores dele, né? Ele é responsável pela dispensação de medicamentos e, acredite, gente, parece ser simples, né, dispensar medicamento, mas não é. Não é mesmo, né? A gente vai perceber o quão importante, né, isso é. E é aí que está a chave, né, para minimizar possíveis erros, né, principalmente na questão do uso racional, né? Responsável pelo gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, da farmácia, né? Responsabiliza-se pela análise, comparação de custos, consequências das terapias medicamentosas dos pacientes. A gente também faz aquela substituição custo-efetivo, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente também. Manipula fórmulas magistrais, né? Oficinas e parenterais, mas como assim? Aqui no meu estado, por exemplo, não tem necessidade de manipular dentro da farmácia, né, em cabine, por exemplo. Eu posso comprar de uma farmácia magistral, inclusive eu já trabalhei em farmácia magistral, mas às vezes é necessário fracionar, às vezes é necessário manipular, ajudar, né, na questão da diluição de quimioterápicos, por exemplo, né, às vezes acontece, ela é realizada na cabine, né, dentro da farmácia, né, mas são casos, assim, exclusivos, né? É responsável por essas práticas realizadas ao controle de qualidade desses insumos recebidos, se foi recebido na temperatura correta, se foi recebido, né, na embalagem, em boas condições. Às vezes acontece de chegar no hospital e a gente tem que devolver tudo, porque tudo está em condições péssimas, né? As comissões eu já falei, elabora editais para compras específicas, né, dos medicamentos e correlatos. E o principal, gente, de tudo, né? Essa parte burocrática que nós mencionamos anteriormente faz parte do serviço? Faz, mas qual é a alma do negócio? É prestar serviço de atenção farmacêutica a pacientes internados, né? Pacientes ambulatoriais, visando o quê? Única e exclusivamente o uso racional de medicamentos, né? Tudo certo, gente, até aí? Sim.
Tudo certo. Ai, que bom. Eu vou perguntando, porque como eu estou usando a tela do celular, eu não vejo e por hora não ouço também, tá bom? Então, gente, com esse intuito de racionar, né, o uso dos medicamentos, com esse intuito de otimizar esse serviço, de torná-lo mais humano, de trazê-lo para mais perto, né, do paciente, a farmácia clínica vem, né, com essa proposta, inclusive amparada pela Resolução 585, de 29 de agosto de 2013, né, e ela regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico, né? Lá nela tem lá os direitos, as responsabilidades, e assim, gente, não diminuindo, longe de mim, as atribuições do farmacêutico hospitalar, mas como vocês podem ver, são muitas, né? As atribuições relativas ao cuidado de saúde são 28 atribuições, mas lá na frente eu vou destacar algumas, né? E relacionadas à comunicação e educação em saúde, 11 atribuições. Bem aqui do lado a capa, né, dessa resolução emitida pelo CFF, tá bom? E o que faz um farmacêutico clínico, Jaque? Ele atua de forma mais direta, como eu falei, acaba até sendo redundante, mas é isso mesmo, né? No cuidado do paciente e no rastreio e prevenção de doenças. Esse rastreio e prevenção de doenças, ele está mais, assim, com o enfoque do atendimento ambulatorial, o atendimento feito nas farmácias, esse atendimento feito no home care também, inclusive aí essa fotinha sou eu, fazendo o atendimento em casa, de um paciente que fazia uso de várias drogas, vários medicamentos controlados, e ele teve Covid, teve uma outra condição, né, agravante, e por conta da mistura desses medicamentos, ele acabou fazendo uma paralisia facial, e o filho dele, que é meu amigo até hoje, depois disso, né, nos tornamos amigos, né, ele me ligou, me acionou, e eu fui até a casa, fiz a reconciliação medicamentosa, né, e fui a fundo mesmo com relação ao princípio ativo, com relação às interações medicamentosas, e nós conseguimos chegar à causa. Inclusive, esse relatóriozinho emitido, ele levou para o médico dele, né, para o neurologista, a terapia dele foi toda reorganizada, né, e hoje ele está super bem, graças a Deus. Com a expansão das áreas de atuação, né, do farmacêutico, muitas pessoas têm buscado na farmácia essa prestação de serviço, né, porque, querendo ou não, é um serviço de saúde, de qualidade, muito mais próximo da população, vamos dizer assim, né, porém, no âmbito hospitalar, a atenção ela é voltada para a questão de uso racional. Lá vem, né, o uso racional de novo, né? Na qual os farmacêuticos prestam esse cuidado ao paciente de forma a otimizar essa farmacoterapia, promovendo segurança, saúde e bem-estar. Ou seja, existem dois cenários. Pacientes que estão internados numa enfermaria e pacientes que estão internados numa UTI. Esse paciente estando na enfermaria, ele está acordado e geralmente ele está acompanhado. E é muito mais simples você fazer uma anamnese farmacêutica, você fazer uma conciliação medicamentosa, né? Porém, esse paciente, quando ele está na UTI, na maioria das vezes, né, ele está, e nesse cenário do COVID, principalmente, os pacientes, eles estavam entubados. E era um pouco difícil, inclusive os boletins médicos, né, esse contato com a família era todo feito pelo telefone. E era um pouquinho difícil, né, do familiar conseguir me especificar a dose, o horário que esse paciente fazia uso dos medicamentos dele, né? E era um pouquinho difícil de conciliar as drogas das patologias dele, né, já pré-existentes, com as drogas que seriam incluídas no tratamento do COVID, por exemplo. Foi um trabalho bem criterioso, e foi nesse momento que nós percebemos, assim, o quão seria importante a nossa participação, né, nesse cenário. Até aí tudo certo, gente? Tudo sim, tudo ok. Maravilha. Se eu estiver falando muito rápido também, tá? Por favor, eu falo muito rápido. Vocês podem, né, me frear. Não, tá ótimo, tá ótimo. Farmacêutico clínico na UTI. Como foi que isso aconteceu, né?
já se verificando, né, essa necessidade, pelo ambiente da UTI ser um ambiente complexo, uma vez que os pacientes que estão ali internados, né, têm patologias de grande complexidade, precisam, né, de um acompanhamento mais rigoroso, precisam estar monitorizados. Geralmente, esses pacientes fazem uso não só de medicação, por exemplo, endovenosa, faz uso de medicamento via oral também. Ou então, esse paciente, ele está entubado e está usando sonda, e esses medicamentos precisam ser macerados e administrados via sonda, ou então são vários medicamentos, eu tenho antibiótico, eu tenho droga vasoativa, né, e esses medicamentos infundidos, né, por uma via, ou ainda que tivesse multivia, que via seria essa, né, e tudo mais. Então, nós entramos nesse cenário, né, na perspectiva de acompanhar e de prevenir, né, que desse errado, essa é a palavra correta, né, que tudo isso desse errado. E a unidade, como eu já disse, de terapia intensiva é um ambiente complexo, né, exige a atuação de diversos profissionais, né, a equipe multidisciplinar com conhecimentos específicos, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, né, o técnico de enfermagem, fono, nutrição, né, a participação do farmacêutico nessa equipe, ela é essencial, né, também, assim como todas as outras, né, por conta do seu conhecimento específico voltado para a questão medicamentosa, né, e ele integra essa equipe somando na questão da redução da mortalidade, né, e na redução, né, da internação dele na UTI. Realmente isso é possível, eu pude comprovar, né, quando a gente consegue intervir, né, nessas possibilidades de dar errado, a gente consegue encurtar, né, uma internação, por exemplo, e monitorando, estabelecendo protocolos, né, fica muito mais fácil, né, de fazer esse controle. Um exemplo de um protocolo bem interessante é o protocolo de antibiótico-terapia, por exemplo. Existem medicamentos, existem antibióticos que precisam de infusão contínua, por exemplo. E esses medicamentos, eles precisam ser infundidos em bomba de infusão ou equipo microgotas, eles precisam ser infundidos em torno de 3 a 4 horas, né? Até porque ele atinja, enfim, a dose, o pico sérico, né? A meia-vida, é tudo um pouquinho mais longo, né? E aí acabava que passava num tempo reduzido, passava como qualquer outro, passava em 1 hora, e achavam que o medicamento não estava fazendo efeito, o antibiótico não estava fazendo efeito, e aí a infecção progredia e o paciente acabava passando mais tempo internado. Então, esse foi um dos protocolos, por exemplo, que a gente conseguiu implantar e conseguimos sucesso, conseguimos reduzir, conseguimos fazer dar certo, na realidade, né, a terapia, e conseguimos reduzir o tempo de internação nesse sentido. Vamos lá. Reduzindo custos, né? Eu esqueci de mencionar. Tempo de internação também está relacionado a custo. Eu não sei mensurar para vocês no momento quanto custa um paciente, né, para uma instituição por dia. Mas se eu for parar para colocar na ponta do lápis, quantos equipos ele usa, né? Esse paciente está entubado, então ele fez uso do tubo, ele faz uso de sedativo, ele faz uso de dieta, né, interal, ele faz uso da sondinha lá de Doberhoff, ele faz uso, ele toma banho no leito, ele faz uso, enfim. O custo, né, para se manter um paciente na UTI, ele é bem elevado. Agora, imagina, com relação à terapia medicamentosa, né? Então, quanto mais tempo lá, mais medicamento ele usa, e por aí vai, gente. Ficou um pouco pequenininho, mas a gente vai tentar, né? Vamos lá. Dentre aquelas 28 atribuições, eu separei 10, inclusive lá do meu Instagram, que eu tinha pontuado num certo post, com relação a um pouco do que eu já falei, a anamnese, né? Que seria a admissão desse paciente. Mas não é o médico que faz a admissão do paciente? Não, gente, farmacêutico também faz. Não só faz a admissão, como ele evolui, né? Tudo o que foi definido como meta no dia para aquele paciente.
como ele evolui, as intervenções que foram realizadas, se ele encontrou algum erro na prescrição, se ele encontrou alguma incoerência, né, de informações ali, quer seja de dose, né, quer seja do princípio ativo prescrito, quer seja a quantidade, né, ele evolui também que essa intervenção foi realizada, assim como quando ela não foi aceita, né, acontece. Existem profissionais, eu não vou falar de instituição, mas existem profissionais que têm um pouco de resistência a aceitar a intervenção farmacêutica. Então, o farmacêutico está lá amparado, assim como ele é corresponsável por lei, né, nessa terapia medicamentosa, ele está amparado por lei lá, principalmente quando ele evolui, quando ele relata que essa intervenção não foi aceita. Ele promove o uso racional de medicamentos, ele identifica, previne e intervém em possíveis problemas relacionados a medicamentos, né? Ele realiza e registra as intervenções, como eu acabei de dizer, avalia e interpreta exames laboratoriais, mas tem necessidade disso? O médico não está lá avaliando? Tem, gente, tem necessidade disso. Inclusive, lá na instituição que eu trabalho, a gente está tentando controlar a liberação de um medicamento que ele tem um custo um pouquinho elevado, que é a albumina. E alguns profissionais, o paciente está com hipoalbuminemia. Não, tem que repor albumina. Tá, mas existe um limite para essa hipoalbuminemia? A partir de quanto realmente tem que repor, né? Então, a gente acompanha, né, por exemplo, a gente acompanha para que de fato se justifique a liberação, né, a prescrição e liberação desse medicamento de alto custo. Ele orienta os pacientes e cuidadores, né, e a equipe multidisciplinar, né? Na UTI, a gente acaba não orientando o cuidador, principalmente no cenário de Covid, porque o paciente não tem acompanhante. O paciente, quando ele está acordado, até é possível, mas ele desacordado, a equipe multidisciplinar exige bastante. Nesse cenário do Covid, que todo mundo foi pego de surpresa no sentido de não se saber muito lidar com ele, apesar de o pulmão, né, de um paciente com Covid parecer muito, né, com um pulmão de SARA, né, tinha médicos que diziam que nós estávamos vivendo uma epidemia, né, uma pandemia de SARA, mas enfim, o Covid ele tem as suas particularidades e pouco se sabia. Então, algumas coisas eram tentadas ali no momento. Mais para frente eu vou mostrar alguns protocolos, né? E enquanto esses protocolos eram elaborados, a gente ia meio que fazendo medicina de guerra mesmo. E nós, enquanto farmacêuticos clínicos, íamos orientando, né, com relação à infusão, à administração desses medicamentos, as possibilidades, né, deles serem empregados ali na UTI, né? Em que sentido, né? Até onde isso faria sentido, né? E, enfim, eu estou até querendo mencionar alguns exemplos, né, mas até é complicado. Mas, enfim, a equipe multidisciplinar exige bastante, né? Aí, o protocolo lá de antibiótico profilaxia do centro cirúrgico, Jaqueline. Antibiótico terapia. No caso da infusão contínua, né, desses em específico, era-se necessário que fosse realizada numa via diferente. O paciente fazia uso de um equipo multivia e tinha uma via específica para droga vasoativa, e o ideal era que esse antibiótico fosse administrado, né, numa via exclusiva, por exemplo. Às vezes não dava. Então, nós avaliávamos que drogas estavam sendo infundidas, e nós informávamos a equipe em que via seria mais seguro administrar, por exemplo, né? Então, eles gostavam mesmo que nós estivéssemos ali, eles gostavam mesmo, eles se sentiam mais seguros, entende? Quando nós estávamos lá, né? Com relação à diluição, esse aqui dilui para quanto? Esse aqui eu posso fazer em quanto tempo? Né, é muito bom para eles nesse cenário ter alguém, né, com um pouquinho mais de informação, né, para naquele momento orientar. Compõe comissões como a SCIH e a equipe multidisciplinar também, como nós já mencionamos, promove ação de rastreamento em saúde, elabora indicadores de qualidade do serviço. Os indicadores, no final das contas, são os que mensuram o nosso serviço. Não vou dizer que a qualidade do serviço, mas
no quanto ele impacta na unidade, né? Durante agora o Covid, a instituição, por exemplo, que eu trabalho, ela fez a aquisição de alguns programas para que nós pudéssemos mensurar, né, todos os dados importantes para, ao final, contabilizar, porque era um pouco difícil de elaborar, né, de fazer algo assim mais, enfim, mais detalhado, né, mais robusto, né, era difícil. Então, quanto mais prático, quanto mais simples fosse, era melhor. E graças a Deus, né, a instituição que eu trabalho tem essa visão, então facilitou muito, e ao final nós pudemos ver esse aparato, no caso, esse programa, né, e foi assim notório, não só a nossa atuação, mas como o desempenho de cada UTI individualmente. Até aí tudo bem, gente? Sim, Tudo ótimo. tudo certo. Tá certo. Mas e no Covid, né? E no Covid-19? Né? E na linha de frente, além de tudo isso o que eu já falei, né? O que mais? Então, como eu já mencionei, né, e torno a repetir, né, nós nos tornamos peça fundamental, né, peça-chave para a definição conjunta da farmacoterapia, principalmente no cenário de escassez. Gente, eu não gosto nem de lembrar, mas foram momentos assim bem difíceis, porque às vezes nós precisávamos de determinados tipos de medicamentos que estava acabando, e estava acabando de outros colegas também não podiam emprestar para nós, e para vir de fora também não dava, porque o fornecedor estava preocupado em abastecer o próprio estado, ou então os hospitais de fora, né? Porque aqui em Manaus é um pouco difícil para as coisas chegarem, né? Aqui só chega aéreo ou aquático, né? Enfim, não tem estrada, né, para chegar, enfim. Então era um pouquinho difícil das coisas chegarem aqui. E aí os hospitais de fora compravam tudo, e nós nos vimos literalmente, eu não sei se vocês conhecem, né, esse ditado, mas num mato sem cachorro, né, para caçar. Então nós definíamos essa farmacoterapia com o coração na mão, porque mais adiante eu vou mostrar um protocolozinho para vocês, mas era basicamente assim: a droga padrão ouro é essa, não tem essa, tá? Qual outro eu tenho com efeito semelhante? Essa. Tá, e se não tiver essa? Essa. E o nível, né, ia. Então, acontecia muitas vezes do medicamento endovenoso ser substituído pelo medicamento comprimido, que era macerado e administrado via sonda. Mas nós estávamos ali para garantir que isso fosse feito, né, de maneira segura e que desse certo. Nós elaboramos esses planos de ação, né, esse, por exemplo, que eu acabei de contar para vocês. A substituição por medicamento curso efetivo similar, né? E eu não estou falando só de sedativo, não, né? Enfim, dentre outras coisas. Por exemplo, o paciente precisava fazer uso de neurobloqueador, o bloqueador neuromuscular, ou enfim, como vocês quiserem chamar. E às vezes a gente só conseguia comprar rocurônio, às vezes não tinha rocurônio, tinha que comprar tracúrio. Às vezes não tinha tracúrio, tinha que comprar cisatracúrio, né? E aí saíam trabalhos, né, instantâneos, assim, de anestesistas ou então outros profissionais que tentavam fazer o efeito desse medicamento perdurar um pouco mais. Associa com X, né, que faz durar um pouco mais. Mas isso só é utilizado na cirurgia, né, por um intervalo curto de tempo. Não dá para fazer para um paciente que está sedado, né, por longas horas. E aí está acabando, vamos tentar fazer intermitente. Enfim, tudo isso era acordado junto, e para que ninguém ficasse fazendo cada um do seu jeito, a gente elaborava protocolos, né, para que assim fosse realizado, e conforme os protocolos foram saindo, os protocolos, por exemplo, direcionados pela AMIB, né, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, nós supervisionávamos para que esses protocolos, né, fossem honrados. E
tanto na questão da sedanalgesia, antibiótico-terapia e corticoterapia, né? Então, a gente acompanhou, infelizmente, muito paciente na UTI que estava com Covid, uma doença viral, com todo o quadro de evolução da doença viral, mas o profissional que estava tratando, às vezes enfim, era o que não se sabia muito no momento, né? Então, ele acabava tratando com antibiótico também, né? E, na realidade, depois a gente foi descobrindo que não era bem assim, né? A questão da corticoterapia, nós tivemos trabalhos publicados que amparavam o uso de corticoide durante uma determinada fase do COVID, né? E isso corroborava para que a alta fosse, né, mais precoce. E percebeu-se ao longo do tempo também que essa terapia só se encaixava, né, em determinadas situações e num determinado período, né? E não para pacientes que tivessem evoluído para a gravidade ou que estivessem com a saturação muito abaixo de um limite pré-definido. Outras pessoas tentaram adotar outros protocolos, como o Codex, né, que já preconizava o uso de corticoide numa dose mais elevada. Teve gente que tentou fazer pulsoterapia, né? Tinham trabalhos amparando essa hipótese também, mas trabalhos com um grupo de estudo muito pequeno. Acabava que não dava tanta segurança assim, né? Para que a gente apostasse realmente nisso. E era muito arriscado, imagina, você imunossuprimir um paciente que estava infectado, né? E precisava responder, precisava ter uma resposta imune, enfim. Não foi fácil, mas chegamos aqui, né? Estamos aqui. Até aí, tudo bem, gente? Sim. Tudo bem. Ok. Esse protocolozinho tá pequenininho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Era basicamente isso. Eu até cortei o título, né, porque esse protocolo aqui é de uma outra instituição, mas o nosso não era diferente. Inclusive, nós fizemos até em conjunto, né? Mas se vocês puderem observar, aquilo que eu mencionei logo no início, né, dos planos de ação, esse era um deles, por exemplo. Então, a primeira escolha, por exemplo, de analgésico era fentanil. Qual era a segunda escolha? Cetamina. Ah, não tem cetamina, e agora? Qual é a outra possibilidade? Vocês podem ver como existem aí, ó, vários comprimidos, né, para serem administrados via sonda, né, nesses intervalos de tempo. E assim foi, gente. Não tinha a primeira escolha, era a segunda, não tinha a segunda, era a terceira, mas a gente esteve lá no tapa e na raça, lutando, né, e fazendo dar certo, né, de maneira que esse paciente não ficasse sem receber o cuidado necessário e ainda assim sem dor e ainda assim, né, sedado, sem consciência, até porque ele precisava estar entregue na ventilação, ele precisava estar entregue, né, aquela situação para que o pulmão dele pudesse se recuperar, né? Esse protocolozinho aqui é o mais recente. Esse daqui foi o que saiu agora em outubro, elaborado pelos farmacêuticos do Departamento de Farmácia da AMIB. Inclusive, eu participei, mas eu não cheguei até o fim, porque eu tive que assumir umas outras atribuições no trabalho e eu acabei não dando conta, né, de finalizar a revisão bibliográfica com os meus colegas. Mas ele está maravilhoso, assim como o primeiro também foi, tem algumas atualizações, depois vocês dão uma olhada, tá? Mas é maravilhoso quando se existe, né, um aparato, quando você tem um embasamento, né? Ruim é quando não se sabe tanto, é quando não se tem tanto, mas ainda assim, né, você tem que fazer valer. E com o passar do tempo, foram saindo, né, algumas recomendações do cuidado farmacêutico. E não só do cuidado farmacêutico, mas do cuidado da equipe multidisciplinar toda. Né? Foram saindo várias recomendações e isso foi norteando a gente para trabalhar. Mas mesmo às vezes norteando,
o que eles davam como possibilidade de norte para a gente, às vezes não era o que nós tínhamos disponível ali no momento, né? Mas a gente, a partir daí, se baseava, né, para construir também os protocolos de acordo com o que se tinha disponível, né, na instituição. Não posso deixar de falar que, enquanto acontecia tudo isso, saíam aí também alguns estudos falando de tratamentos farmacológicos para o Covid, tratamento precoce para o Covid, né? Ah, ivermectina. Não, tem que dar ivermectina para todos os pacientes. Ah, hidroxicloroquina. Não, então vamos lá, hidroxicloroquina para todo mundo. Aí depois lá veio os imunossupressores, né? Antirretroviral, enfim, foram saindo, né? Vários estudos e todo mundo desesperado para salvar o máximo de vidas possível, foi fazendo, e a gente que sabe, né? O mecanismo de ação desses medicamentos, a gente não entendia muito bem como é que estavam dizendo que dava certo, né? E aí, graças a Deus, a AMIB vinha, né, e fazia as recomendações, amparava a gente no sentido da informação para a gente discutir, né, para a gente ter subsídio, né, para conversar com a equipe multi e decidir junto se de fato esse era o melhor meio, né? Outra orientação do manejo, né, de medicamentos analgésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares. Gente, foi difícil, viu? Porque era necessário que o paciente tivesse entregue à respiração, que ele tivesse depressão respiratória. A gente sabe que existem drogas que agem a nível de sistema nervoso central e fazem essa depressão respiratória. Só que na falta dessas drogas, era necessário utilizar-se de outras não muito recomendáveis, mas era o que tinha no momento. Então, o bloqueador neuromuscular era eleito nesse momento. E aí nós ficávamos preocupados, porque o paciente fazia uso de muito opioide, por exemplo, de muito benzodiazepínico, e aí ficavam preocupados com o despertar desse paciente, né, com o desmame dessas drogas. Em contrapartida, quando ele fazia muito neurobloqueador, ele desenvolvia a miopatia do doente crítico, né? Que seria a musculatura desse paciente, ela enfraquecia toda. Às vezes, quando ele fazia uso por longos tempos, esse paciente ele não conseguia mais nem respirar sozinho. O diafragma desse paciente não tinha mais força, né? E a musculatura dos membros inferiores e superiores também acabava prolongando a internação dele e dar-lhe fisioterapia para esse paciente conseguir se desenvolver, né? Conseguir recuperar essa motricidade. E nós ficávamos ali, né? Enfim, mas no final deu certo. Nós estávamos lá e de alguma forma eu tenho certeza que a gente colaborou nesse sentido também. Aqui nesse outro, aqui da minha direita, está falando com a rotulagem, né, e de aceitação de médicos importados. Foi muito bonitinho quando eu recebi os primeiros medicamentos de fora. E lá no hospital a gente sempre decide as coisas em conjunto, né? Então a minha chefa enviava, por exemplo, a documentação de qualificação do fornecedor, a ficha técnica do medicamento, e geralmente, né, estava tudo em chinês, sabe? Às vezes estava no idioma que a gente não conseguia, né, definir muito bem, mas aí a gente se ajudava. Eu, por exemplo, tenho contato com farmacêuticos de outros estados, e a gente sempre mantendo esse link, né? Vocês já usaram esse Propofol aí, você já usou esse fentanil, você já usou esse midazolam, né? Dilui do mesmo jeito, é diferente, é a meia-vida dele, né? A estabilidade desse medicamento. E aí a gente foi se ajudando e foi dando certo. Mas a AMIB também, né, nos deu orientações nesse sentido, com relação à rotulagem, né, desses medicamentos, que, querendo ou não, eram doados, né? Então, foi maravilhoso, gente. No cenário de escassez, toda a ajuda, independente de qual fosse, de onde viesse, ela era muito bem-vinda. Até aí tudo bem, né, gente?
Sim, tudo certo. Tudo bem. Tudo bem, né? Eu tô com quanto tempo, gente, que eu tô sem acesso à hora? Até 9h30. Ainda é 9h08. Para mim aqui. Ah, que bom. Para compensar o meu atraso, né? Eu vou tentar não atrasar o final também. Pode ficar à vontade. Tá certo. E aí, gente, depois de todo esse contexto, de todo esse cenário, né, os profissionais ali empenhados na pesquisa, empenhados em nos trazer informações seguras, coesas, saiu então essas orientações sobre o tratamento farmacológico do paciente adulto. E foi muito legal porque ela trouxe uma abordagem de tudo. Naquele outro eu mostrei, né, de cada um, e ele trouxe de tudo. Ele já vinha falando de corticosteroides, de anticoagulante, né, que era utilizado como profilaxia, né, desses pacientes. Profilaxia de TEV, né, tromboembolismo venoso, tá, gente? Os antimicrobianos, né, em que quadro, né, ele se encaixava, né, como opção terapêutica ou não. E lá na instituição que eu trabalho, a equipe multidisciplinar, ela é composta também por um médico infectologista. Então, era discutido na visita se de fato era necessário o uso do antimicrobiano ou não. Né? E, por final, algumas recomendações com relação a esses sem evidência, né? Isso. Alguns medicamentos sem evidência científica comprovada. Né? Então, alguns profissionais ainda assim arriscaram nesse sentido, né? Mas assim, por conta e risco. Em alguns casos, risco-benefício também era avaliado, né? Mas as recomendações eram essas e nós trabalhávamos bastante em impregnar essa cultura, né? Agora cientificamente amparada, né? E não mais a de guerra que foi realizada no início da pandemia. E no cenário atual, né? Depois de tudo isso que a gente falou, né? De toda essa batalha, de toda essa dificuldade, graças a Deus, as medidas de prevenção, graças a Deus, a questão da vacinação, né? Isso tudo contribuiu para quê? Para UTIs mais livres, né? UTIs desafogadas. Eu não preciso falar das medidas de prevenção, que eu tenho certeza que todo mundo sabe de qual é salteado. A questão da vacinação, né, gente? Nem preciso falar sobre isso também, nem vou entrar nesse contexto, né? Porque, enfim, gera bastante discussão. Mas das UTIs livres eu posso falar. Ah, já que está livre 100%? Não, não está livre 100%. Mas a instituição que eu trabalho, por exemplo, dos 180 leitos que nós tínhamos todos só Covid, agora 50 leitos somente Covid. Os demais todos voltaram a ser clínicos. Nós voltamos a ter UTIs clínicas no hospital, o hospital voltou a ter cirurgia, né? E hoje nós recebemos uma notícia maravilhosa, que esses 50 leitos agora são 40, e que desses 40 não tinham pacientes, né, completos nela. Inclusive as outras também hoje foram eleitas UTIs não Covid, UTIs clínicas. E a gente fica super feliz, né, com esse avanço, fica super feliz, né, que finalmente, né, realmente está dando certo. E como é que foi, né, voltar para esse cenário atual? Eu vou falar por mim, que passou desde o ano passado, né, eu não gosto nem de contar, né, mas mais de um ano trabalhando diretamente com Covid. No início a gente não sabia muito, depois a gente aprendeu, depois a gente sabia de qual é salteado, o que avaliar, no que intervir. De repente, a minha UTI deixou de ser Covid e voltou a ser clínica. E, gente, o primeiro dia da visita multidisciplinar de uma UTI clínica, quando eu peguei a prescrição e olhei aquela prescrição cheia de antipertensivo, por exemplo, eu buguei, meu Deus, peraí, né? Vamos respirar aqui, vamos com calma, né? Aterriza, a realidade agora é outra, a gente vai ter que voltar
né, a estudar mais um pouquinho, relembrar algumas coisas, porque agora o negócio vai andar diferente. Nós voltamos, né, ao contexto passado pré-Covid, né? E o envelhecimento da população, né, e o aumento do número de pessoas com doenças crônico-degenerativas cada vez mais tem requerido internação em UTI, né? Principalmente doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, coronarianas, né? Eu até brincava que eu tinha saído de uma UTI Covid e tinha ido para uma UTI coronariana, né? Porque dos 28 leitos que tinham na UTI que eu trabalhava, 20 eram pacientes cardiopatas, né? 20 deles. E eu, gente, né? Estou me sentindo numa UTI coronariana. E por que isso? Né? Porque dentre os fatores de risco, né, para as doenças cardiovasculares, a questão da glicose sanguínea, triglicerídeos, colesterol, né, o bom e o ruim aí, quando alterados, eles desencadeiam uma série de manifestações clínicas, né? Então, percebe-se que a população do Brasil, ela tem ficado mais velha, né? Ela tem envelhecido, evoluído, como eu posso dizer, vamos dizer que com mais qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, quando que não se cuida nesses aspectos, né? Essas manifestações clínicas acarretam aí certa gravidade, fazendo com que essas pessoas, né, que ainda que com alguma condição crônica, mas teoricamente convivendo com elas, né? Convivendo e sabendo lidar com hipertensão, sabendo lidar com uma angina, né? Sabendo lidar com alguma outra condição nesse sentido, acaba tendo, né, essa condição agravada e necessitando ir para UTI. E é incrível como é tão comum, é incrível como a gente cuida de vários aspectos da nossa saúde, mas a gente acaba se desleixando do que realmente importa. A gente não cuida muito. Frescura, ela vem falar da questão de alimentação, de hábitos, né, de vida, questão de exercício físico e tudo mais, mas, querendo ou não, tudo gira em torno disso. E o nosso sedentarismo, a nossa alimentação ruim, né, colabora para que nós não tenhamos uma velhice saudável, não tenhamos uma velhice tranquila, né? Acaba corroborando para que nós também no futuro, se continuarmos por esse caminho, façamos parte dessa população que precisa de internação na UTI. A gente está evoluindo mentalmente, psicologicamente, né? O coeficiente aí de todo mundo buscando estudar, todo mundo buscando evoluir, todo mundo, né, buscando aquele sonho, aquele, como eu posso dizer, aquele almejo profissional, sabe? E a gente acaba esquecendo do que realmente importa, né? E dentre os tratamentos para essas doenças cardiovasculares, ou cardiopatias, né? Pode-se incluir o que eu acabei de dizer, né? Mudança no estilo de vida, medicamento, cirurgia, marca-passo, né? Sendo que medicamento, cirurgia, marca-passo acaba sendo a realidade da maioria dos pacientes, né, que estão na UTI. Mas a gente vai focar aqui na questão medicamentosa. Esses tratamentos geralmente são realizados com essas classes, diuréticos, inibidores da ECA, agentes beta-bloqueadores, né, e os digitálicos, né, tiazídicos, a hidroclorotiazida, por exemplo, né, tem dialsa, que seria a furosemida, por exemplo, né, poupador de potássio, a espironolactona, osmóticos, tem o manitol, né, e esse inibidor de anidrase carbônica, eu esqueci o nome agora, mas enfim, eu vou lembrar até o final. Acetazolamida. Muito obrigada. Exatamente esse. Acetazolamida. Muito obrigada. Os inibidores da ECA, né, como vocês podem ver alguns exemplos aí também. Agentes bloqueadores, beta-bloqueadores e os digitálicos. Esses pacientes, conforme as patologias, né, que estão ali atreladas, né, ele é cardiopata, mas sei lá, por exemplo, o paciente fez uma ICC, o paciente fez um derrame,
dependendo de como essa situação vai sendo conduzida, vai sendo agravada, enfim, essa terapia ela vai sendo ajustada, essa terapia ela vai sendo alterada e outros medicamentos vão sendo incluídos. E é aí que o negócio pega, porque alguns pacientes precisam, por exemplo, fazer uso de parte desses medicamentos de via endovenosa e alguns de via oral. Outros não conseguem deglutir e precisa fazer via sonda. E esses medicamentos precisam ser macerados e administrados. Alguns são compatíveis, outros não são compatíveis. Alguns sofrem influência de nutrientes, então a dieta integral precisa ser pausada para que esse medicamento seja administrado. E depois a dieta, alguns não sofrem influência nenhuma, então pode ser administrado. E é aí que a gente entra não só nesse cenário, né, que eu acabei de exemplificar para vocês, mas na questão da farmacovigilância, porque muitos médicos que trabalham hoje na UTI, eles ainda vêm, né, com aquela cultura Covid e trazem com eles alguns costumes na questão da ventilação mecânica, na questão de droga vasoativa, e conciliar esses medicamentos, né, com essas práticas é um pouquinho perigoso. Às vezes o paciente não tem necessidade, por exemplo, de fazer uso de neurobloqueador e ele acaba iniciando. E a gente está lá, né, para intervir nesse sentido, né? Ou então o paciente precisa fazer uma manobra respiratória, né? O físio precisa trabalhar, né? E o físio que formou nesse cenário, ele já vai lá e pede, olha, tem como usar, sei lá, um sedativozinho, tem como usar um bloqueadorzinho, uma dosezinha, né? Que dá para fazer intramuscular, o Rucurone, vamos fazer uma dosezinha só para ele ficar tranquilo. E não é mais bem assim. Então, agora, o trabalho está sendo mais de mudar a cultura Covid, né? Para o cenário antigo, para quem não trabalhou o cenário antigo, aprender, né, agora pela primeira vez, evitar a questão das reações adversas, né, entre essas drogas, por exemplo, que eu falei, que são infundidas e que são administradas via oral, ou então que são incompatíveis de serem administradas na mesma via, enfim. E a questão da conciliação medicamentosa, nós voltamos a receber pacientes que estão acordados, nós voltamos a receber pacientes que estão conscientes, e é muito gostoso, gente, você chegar lá no leito da UTI e o paciente está acordado, e você poder conversar com ele, você poder perguntar dele, né, o hábito que ele tem de vida, os medicamentos que ele toma. Ah, mas eu não tomo medicamento nenhum, doutora. Ah, mas você toma chazinho? Não, chá eu tomo, né, já aconteceu. Sexta-feira, por exemplo, sexta-feira passada nós estávamos em uma visita, fui falar com uma senhora, e aí ela disse assim, eu disse, tá, quais são os medicamentos que a senhora toma? Aí ela falou para mim, digo, então a senhora tem problema de coração. Ela, o coração não, meu coração aqui, amor, é de criança, a senhora que tá colocando aí problema no meu coração. E a mulher fazendo uso de antipertensivo. Enfim, né? E aí a gente, com todo carinho do mundo, explica. Mas é gostoso, gente, esse contato. Eu acho maravilhoso. Não precisar mais passar boletim médico pelo telefone, poder conciliar o medicamento diretamente com o paciente e com a família, sabe? Ter esse contato com eles, né? Ter esse contato mais próximo das informações, né? Quanto mais informações a gente tem, melhor. Às vezes, ele não lembra de passar a informação para o médico, mas ele passa para mim quando eu vou lá fazer a anamnese. Ou então, eu falo com o familiar e ele me passa uma informação que o paciente me passou de maneira errada, enfim. É muito gostoso, sabe? Poder voltar a isso. Eu acho que é o mais próximo da normalidade, né? O qual eu me sinto desde o ano passado. Mas, gente, no final das contas, era isso. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos, né? O que mais vai ser diferente, o que mais vai voltar a ser como era, o que mais nunca mais, né? Vai voltar a ser como era. E eu queria deixar para vocês, né, esse postzinho do Dia do Trabalhador, mas eu adoro essa frase, que diz que quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente, na realidade, nem precisa trabalhar. E quando a gente gosta, né, do que a gente faz com dedicação, né? A gente faz com amor. Eu fico muito feliz, gente, de poder estar passando um pouquinho da minha realidade para vocês.
Eu fico muito feliz de poder ter contato, sabe, com os pacientes novamente, né? Eu ter contato com pacientes acordados, né? Pacientes não entubados, pacientes com, vamos chamar de doenças comuns, né? Que nós já estávamos habituados, né? A lidar. E eu fico feliz porque, falando agora da nossa realidade financeira, né? A gente não é remunerado como a gente queria, mas a gente ama tanto, né, o que a gente faz, que realmente é como se a gente não trabalhasse, né? Então é isso, gente. Meu muito obrigada. Eu vou sair aqui dessa tela agora, né, para conseguir ver vocês. Oi, Jaque, tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Bom, eu quero agradecer, muito obrigada pela sua palestra, foi excelente. Eu quero lembrar também a todos que o formulário de presença já foi enviado no grupo do WhatsApp e também já foi enviado no e-mail e também já está disponível na bio do Instagram do Cafarma. E vamos para o momento de perguntas, que quando terminar as perguntinhas, eu vou falar a palavra-chave para vocês. E o formulário, ele vai ser fechado às 23 horas de hoje. Bom, então, quem quiser levantar a mão para fazer alguma pergunta para Jaqueline, pode levantar e abrir o microfone, viu? Eu vou ler umas perguntinhas que o pessoal mandou lá na bio e também no link que eu mandei no grupo, que é assim: você percebeu os impactos da hidroxicloroquina para os pacientes cardiopatas? Olha, a gente percebeu sim. Não vou dizer que não. Percebemos. Só que eu dei muita sorte de trabalhar com profissionais maravilhosos que acatavam muito bem qualquer intervenção que nós fizéssemos a respeito disso. Então, quando nós víamos, por exemplo, um paciente fazendo prolongamento de intervalo QT, né? Não só por conta do uso da hidroxicloroquina, mas por conta da interação dela com outras drogas já utilizadas, né, no tratamento, vamos chamar de tratamento do COVID, na época, eles não só ouviram, como suspenderam o uso, pelo menos na unidade. Infelizmente, foi algo que continuou acontecendo pelo Brasil inteiro, inclusive eu acabei militando algumas vezes, eu gravei algumas, né? Eu gravei uma trendzinha uma vez falando disso, perdi vários seguidores nessa época, comprei algumas brigas, né? Enfim, com colegas donos de drogaria, mas, enfim, gente, ciência é ciência, né? Bom, a outra pergunta que chegou para a gente foi a seguinte: na parte neonatal, uma mãe lactante que tenha sido infectada pelo novo coronavírus poderia continuar amamentando? E quais os cuidados especiais com a criança? Então, Ludmila, eu não cheguei a trabalhar com mãezinhas especificamente, né, e bebês. Porém, na UTI que eu trabalhava, eu acompanhei 2 casos de mãezinhas que acabaram precisando ir para a UTI, ainda estavam grávidas. O parto foi realizado às pressas, né? Infelizmente, uma delas faleceu, a outra sobreviveu, inclusive tem meu nome, Jaqueline. Eu não esqueço porque nós lutamos muito por ela. A bebê dela não foi amamentada por ela, até porque naquele momento não se sabia muito a respeito. Então, o ideal foi que não acontecesse, né? Que não amamentasse. A bebê nasceu prematura, foi para a UTI neonatal, né? Recebeu o leitinho do banco, depois entrou na fórmula. E a mãezinha dela, que ficou muito grave, desenvolveu uma infecção poderosíssima, que não tinha nada no antibiograma que nós tivéssemos que pudesse tratar aquela infecção.
E nessa batalha bem cruel, teve um antibiótico só, que por sinal muito caro, e nós não tínhamos aqui. Nós conseguimos ganhar tempo, trazer esse antibiótico e tratá-la. E graças a Deus hoje ela está em casa com a bebezinha dela, né? E, então, essa história, sim, teve um final feliz, mas com relação à pergunta que você fez em específico, eu não saberia muito te opinar a respeito. Certo, entendido. A nossa próxima pergunta é a seguinte: como a equipe multiprofissional do hospital que você trabalha encarou algumas intervenções políticas para que fossem prescritos medicamentos sem fundamento científico? Essa é um pouco polêmica. Essa é um pouco polêmica, mas essa eu vou poder responder com orgulho, viu? Porque lá na instituição que eu trabalho, existem várias comissões, né? Dentre elas a CFT, né? Que é a Comissão de Farmácia Terapêutica. E mensalmente nós fazemos uma reunião científica. E na reunião científica, nós levávamos vários assuntos para serem discutidos. E os farmacêuticos clínicos do hospital que eu trabalho, nós acabamos ganhando um apelido meio assim que de X9, porque todas as terapias que eram prescritas sem embasamento científico... Eu tô aqui, amiga. Ai, que tudo! Olha, esse é farmacêutico clínico lá da instituição que eu trabalho. E ele vai me desmentir se eu tiver... Então, na reunião científica, nós levávamos, né? E nós acabávamos ficando assim mal vistos, porque a gente meio que denunciava mesmo essas situações. E os médicos responsáveis pela comissão, graças a Deus, muito bem instruídos, né, homens da ciência mesmo, eles não aceitavam nenhum tipo de terapia que não fosse cientificamente baseada. Então, nós conseguimos, assim, barrar algumas terapias bem darks, bem polêmicas, e a gente fica muito feliz, apesar de não bem visados, né, mas no final das contas todo mundo entendia que esse era o nosso trabalho, que a gente estava ali, né, para garantir a segurança do paciente e da terapia dele. Certíssima. A nossa próxima pergunta diz o seguinte: na conciliação medicamentosa, como foi esse contato com os familiares desses pacientes para saber sobre o uso prévio de medicamentos que eles usavam? Ludmila, foi um pouco complicado, viu? Porque eles não podiam ter contato, né? E nós também não com eles. Então, a farmácia que a gente está vinculado, né? A farmácia central designou um farmacêutico clínico específico para realizar todas as conciliações. Esse farmacêutico ele não tinha contato com as UTIs, ele ficava numa salinha e ele recebia diariamente os familiares dos pacientes, de acordo com as ligações que eram realizadas pelos médicos durante as passagens de boletim, e a conciliação acabava sendo realizada desta forma. Então, o médico ligava para o familiar, passava o boletim, coletava as informações, né? Depois nós discutíamos isso em visita, ou então conversávamos, né, em particular, médico farmacêutico, e essa família era acionada a trazer, entregava a medicação para a farmacêutica responsável pela conciliação, que levava o medicamento para a farmácia central, para então ser fracionado e levado para o paciente em questão na UTI. Isso se o paciente fosse utilizar essa medicação, porque às vezes eu não vou dizer que a patologia de base dele não era grave, a questão não é essa, mas que no momento que estava sendo tratado, né, a prioridade no momento era outra. Então, avaliava-se risco-benefício, priorizava-se tratar, né, no momento que era de fato necessário, e logo em seguida, esse paciente estando estabilizado, aí sim, a medicação era levada. A próxima pergunta é a seguinte: como é essa atenção ao cuidado de ajustes de doses dos medicamentos frente à frequente evolução de injúrias renais? Eu não entendi o final, meu amor.
Como é essa atenção ao cuidado de ajustes de doses dos medicamentos frente à frequente evolução de injúrias renais? Entendi agora, com relação às injúrias renais. Vamos lá. Bem, no cenário da UTI, os medicamentos que nós mais vemos causar injúria renal são, a princípio, né, antibióticos, principalmente os nefrotóxicos. Então, na instituição que eu trabalho, por exemplo, nós temos alguns protocolos, né, nesse sentido, para a prevenção desse tipo de consequência, desse tipo de problema. A vancocinemia, por exemplo. A gente sabe que a vanco é uma droga nefrotóxica, né? E o paciente não faz uso só dela, ele faz uso de várias outras que potencializam mais ainda esse efeito. Então, se coleta o sangue desse paciente, pré-dose, pré-administração. Depois de alguns dias, ele coleta novamente e fica se avaliando a vancocinemia, ou seja, a dose terapêutica desse medicamento, né? Se ela está sendo suficiente, se ela pode ser reduzida, se ela pode ser elevada, ou se ela precisa ser suspensa, de maneira a evitar essa injúria e, consequentemente, uma diálise, por exemplo, né? Em se tratando de pacientes que já dialisam, o cuidado é maior ainda. Drogas com potencial nefrotóxico, elas são bem avaliadas, elas são ajustadas para a função renal, né? Elas são ajustadas de acordo com o peso do paciente para uma dose que não seja tão tóxica quanto já é de fato, né? E a gente acompanha, inclusive, os medicamentos que não são dialisáveis, né? Medicamentos que não passam ali na malha do equipamento, né? De diálise. Então, às vezes, é necessário fazer, inclusive, uma dose pós-diálise, mas a gente acompanha de perto, né? Não só na questão do ajuste da dose para a função renal, como também a questão da vancocinemia, né? Para manter essa dose de maneira segura para o paciente. Nossa próxima pergunta é a seguinte: os hospitais públicos fazem a sua lista de compra muito com base na Rename. Agora, os hospitais privados se baseiam por onde para compor essa lista de medicamentos que serão utilizados? Lude, já estou te chamando de Lude, né? Bem íntima. Essa pergunta eu não vou conseguir te responder. Por quê? A instituição que eu trabalho é uma instituição pública, porém é administrada por um instituto privado, entendeu? Então, as coisas que acontecem lá fogem um pouco do padrão de outras instituições. O Anderson está me ouvindo, né? Se ele souber, porque o Anderson já foi farmacêutico hospitalar, inclusive no Rio Grande do Sul, né? E se ele souber e puder me ajudar nesse sentido, ótimo. Mas na instituição que a gente trabalha, né, infelizmente foge a esse padrão. Brasil, amiga. É isso. Assim como nas instituições privadas, né? Brasíndice também. Acaba seguindo o mesmo padrão, então, das instituições privadas. Bom, a nossa próxima pergunta, já estamos quase indo para o final, é a seguinte: quais os principais desafios no tratamento farmacológico em pacientes com disfunções renais, disfunções hepáticas, cardiopatas, diabéticos ou problemas neuronais na UTI? Ludmila, dos renais a gente já falou um pouquinho, né? Agora, com relação aos cardiopatas, aos hepatopatas, né? Enfim, a questão é mais voltada para prevenção de riscos de reação adversa e de interação
intervenção medicamentosa. Quando ele vai, os diabéticos também, né, que você mencionou. Por exemplo, o paciente, quando ele vai para a UTI, ele não faz uso do hipoglicemiante dele, né? Se for necessário, ele faz uso de insulina, né? E se estiver agravado, ele pode fazer uso dessa insulina em bomba, por exemplo, né? Quer seja a insulina regular ou precise fazer dose da insulina NPH. É assim que se é regulado na UTI a questão da glicemia. Com relação aos cardiopatas, caso esse paciente tenha necessidade de fazer uso de uma droga vasoativa, por exemplo, ou qualquer outra droga semelhante a essa, né, infundida de maneira via venosa, nós precisamos ficar atentos à prescrição médica, porque eu não posso ter, né, antipertensivos nessa prescrição. Ou seja, os que ele faz uso já precisam ser suspensos, né, não podem fazer uso deles enquanto estão fazendo uso, né, enquanto estão sendo infundidas essas outras drogas, né? No caso dos pacientes hepatopatas, não é muito diferente daquela questão que eu falei dos renais. A gente acompanha a questão das enzimas hepáticas, né? Se for preciso, questão de ultrassom de vias biliares também para acompanhar. Às vezes, entra-se com medidas, como eu posso dizer, profiláticas, né? Para não haver agravamento desse quadro. Mas o que vale ressaltar nesse momento é que quando o paciente interna, não é que seja definido, eu vou tratar só isso, eu vou tratar só aquilo, não. Mas se você for tentar tratar tudo de uma vez, você acaba meio que não tratando nada, entende? Então, se define naquele momento tratar o quê? A causa da internação. O que levou aquele paciente para a UTI? Ok, vamos estabilizar o paciente nesse sentido, né? E se usa dessas medidas, né? Para dar digamos que um stand-by nessas outras situações, né? Enquanto se consegue estabilizá-lo. A partir do momento que ele é estabilizado, aí se volta, né, todos os outros medicamentos pertinentes às terapias dele. No caso dos neuropatas, por exemplo, é um caso bem particular. Existe paciente que é neuropata, que caso ele precise de intubação, por exemplo, ele não necessita estar sedado. A condição dele permite que ele não precise ser sedado. E às vezes o médico, por inexperiência, acaba sedando um paciente que não tem necessidade. Por exemplo, né, é um exemplo. Esse paciente faz uso de alguns medicamentos, deixa eu lembrar, por exemplo, uma fenitoína. Esse paciente faz uso de carbamazepina. Esse paciente faz uso, sei lá, se ele tem algum tipo de espasmo muscular, ele faz uso de baclofeno, enfim. Esses medicamentos todos voltam a ser introduzidos, né? A terapia medicamentosa dele, quando aquele quadro agravante que o levou para a UTI é estabilizado. Entendeu? Sim, entendi. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de fazer uma pergunta, pode levantar a mão. Se não, eu vou passar para a nossa próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: como funcionam as atualizações, os cursos especializados, para os farmacêuticos durante o período mais agravante da pandemia, juntamente com as mutações que o vírus sofreu, e como funcionava a seleção dos medicamentos padronizados para os pacientes na UTI? Ludmila, as atualizações, as recomendações, os protocolos, eles foram surgindo durante a pandemia. Nós trabalhávamos, a princípio, sem muito subsídio de informação, mas com o pouco de informação que nós tínhamos, né? Se nós achávamos que sabíamos de alguma coisa, a pandemia veio para mostrar que nós não sabíamos de nada. As recomendações, os trabalhos científicos foram surgindo com a prática, né? Com o passar do tempo, os profissionais nos outros países, nos outros estados, né? Foram avaliando, percebendo a evolução da doença de acordo com o tratamento que era realizado, e essa informação era difundida e copiada, né, para ser realizada em outros lugares também, né? Então,
Eu não posso te dizer que durante a pandemia nós podíamos, por exemplo, fazer cursos de capacitação, cursos de atualização, que isso não era muito possível. Nós realmente tínhamos que estar antenados, né, a todas as plataformas de trabalhos, né, a todos os colegas mesmo de outros estados que estavam tentando coisas diferentes da gente, né, para ver se dava certo e a gente poder fazer também. Com relação aos medicamentos, a gente volta um pouquinho para aquela questão mencionada durante a palestra. Existia, sim, um padrão, existe um padrão preconizado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, padrão ouro de medicamentos para sedação, né, para sedanalgesia, padrão ouro para o neurobloqueio, né, dentre outras coisas. Mas no cenário da escassez, não foi muito possível trabalhar com essas drogas, porque todo mundo estava trabalhando com elas, né? Então, nós fomos voltando, né, à questão da farmacoterapia mesmo dos medicamentos, vendo quais tinham ação similar, quais, né, poderiam proporcionar para a gente um resultado similar, né, parecido, enfim, ao padrão ouro, para que nós pudéssemos garantir aquele paciente durante a estada dele da UTI, como eu posso dizer, depressão da consciência, né, para que ele não sofresse analgesia suficiente, né, para que ele não sentisse dor, mesmo não sendo as drogas escolhidas, né, como padrão ouro. Mas, ao longo do tempo, nós fomos desenvolvendo protocolos, fomos vendo o que outros profissionais estavam fazendo, né, e fomos aplicando também no nosso dia a dia, né, e a gente vai percebendo o que dá certo. E quando se percebe que talvez, né, não dê certo, tenda a não dar certo, a gente volta, né, dá um passo para trás e utiliza-se do que se realmente sabe, né, que, enfim, que dá certo, que sabe que já está pré-definido, né, que já está protocolado, né? Então foi assim, foi medicina de guerra mesmo, sabe? E a equipe multi teve que se unir nesse momento de maneira a garantir tratamento e segurança, né, para o paciente. O físio precisava que aquele paciente estivesse mais entregue à ventilação. Ah, mas eu não tenho mais, por exemplo, eu não tenho mais opioide, eu não tenho mais benzodiazepínico para usar. O que você quer? Tá, então a gente vai usar o que tem. O que eu tenho de opioide? Ah, eu tenho plano B, C e D. O que eu tenho de benzodiazepínico? C, D e E. Tá, então vamos entrar com eles, né, para ver se dá certo. Se não ficar entregue, tá, a gente entra com bloqueador neuromuscular, né? E assim foi. Foi um trabalho conjunto mesmo. Certo, muito importante. Agora, essa pergunta é polêmica novamente, que diz assim: sobre o que foi mostrado na mídia de pessoas morrendo por falta de oxigênio e leitos nos hospitais de Manaus, a pessoa está perguntando se realmente foi assim, se a mídia foi tendenciosa, como foi isso, esse cenário? Olha, Ludmila, é triste te dizer que a mídia não foi tendenciosa, não. O cenário foi caótico. Eu nunca vou me esquecer de janeiro desse ano. Os dias 14, 15 e 16, para mim, foram os piores dias da minha vida na minha UTI. Mas por quê? Faltou oxigênio na minha UTI? Não. Porque quando se percebeu que ia faltar, a instituição que eu trabalho reuniu todos os profissionais e foram adotadas algumas medidas. Por exemplo, o paciente ia fazer um exame eletivo, ele precisava ser transportado até a tomografia. Não, esse exame vai aguardar um pouquinho, até estabelecer, né, o oxigênio, aguarda. E esse oxigênio que seria utilizado durante o transporte, ele já era economizado para um outro paciente que estava entubado. Então, na instituição que eu trabalho, não faltou. Mas em outras instituições que colegas meus trabalham, eu chorava junto com eles no telefone. Porque tem colegas meus que, no momento, né, relatavam que estavam com as mãos dormentes, porque estavam cansados de ambuzar pacientes. No interior daqui do estado, houve algumas situações de várias mortes no mesmo dia, por falta de oxigênio. Eu mesma me juntei com algumas amigas minhas de outros hospitais, amigas minhas que são blogueiras,
E nós fizemos vários trabalhos nesse sentido, de arrecadar oxigênio, de arrecadar insumo, medicamento, de arrecadar mantimento, né, para essas famílias também que tinham pacientes em casa, porque não tinha leito no hospital, né, então pacientes dependentes de oxigênio em casa. Então nós nos mobilizamos como pudemos. Quem pôde se mobilizar fez alguma coisa, mas infelizmente eram poucos braços e poucas pernas para a quantidade de pessoas que realmente estavam necessitando. Foi muito triste, é algo que quem viveu realmente não gosta de lembrar, mas foi verdade. Realmente, foi muito triste, isso mesmo que você falou. Muitas pessoas sofrendo, um chorando no telefone, foi muito impactante, foi surreal. E a nossa próxima pergunta é a seguinte: na alta hospitalar, qual é a orientação do farmacêutico? Tem algum protocolo? Você segue algum protocolo? Na alta hospitalar, nós desenvolvemos lá no hospital que eu trabalho uma cartilhazinha. Essa cartilhazinha, esse informezinho, não é uma cartilha na realidade, é um folder. Ele vem com todas as instruções para esse paciente. Às vezes o paciente ele vai de alta usando gastrostomia, ou então ele vai de alta com a sondinha. E esse folderzinho mostra para ele como administrar esse medicamento, como preparar a medicação para administrar. Às vezes o paciente entra no hospital, fazia uso de determinados medicamentos, mas lá durante a internação dele, alguns medicamentos foram alterados, né? Então o folderzinho também vai explicando a necessidade que houve da alteração, da otimização dessa terapia dele. Infelizmente, no hospital que eu trabalho, nós temos vários farmacêuticos, mas poucos farmacêuticos clínicos, apesar de que aqui no estado, talvez nós sejamos o único farmacêutico com esse quantitativo de farmacêuticos clínicos. Nós somos 5, mas para a quantidade de leitos que a gente atende, a gente acaba, né, sendo um número pequeno. Então, nós desenvolvemos meios para instruir os pacientes da enfermaria, né, que tem alta da UTI, vai para a enfermaria, da enfermaria para casa. Então, criamos meios de instruir esses pacientes da enfermaria, de maneira que eles fossem autodidatas, né, tivessem acesso à informação, e nós acabamos dando uma atenção maior para os pacientes das UTIs, né? Nós estamos presentes nas UTIs, né? Que são pacientes que estão mais críticos, pacientes que estão fazendo uso de medicamentos, né? Que a gente sabe que são de deliberação controlada, né? Então, esse foi o meio que a gente encontrou de fazer o nosso trabalho também lá, mas infelizmente não estando presente. A nossa última pergunta é a seguinte: quais foram as dificuldades de sedação que foram observados nesses pacientes com Covid-19? Ludmila, eu percebi... Fala aí, pô. Eu vou ressaltar... Quer falar? Não, amiga, pode falar. Tá. Eu vou ressaltar 2 casos. Pacientes de internação prolongada e pacientes que faziam uso prévio de algum tipo de medicamento ou de droga ilícita. Pacientes com internação prolongada, que fazem uso de muito benzodiazepínico, por exemplo, né? A gente sabe que algumas drogas têm afinidade por tecido adiposo, eles vão, né, para essa parte extra mesmo, né, celular, e acaba acumulando ali, né? Então, com o passar do tempo, principalmente pacientes obesos acabam requerendo uma quantidade maior de sedativo para que, de fato, né, você tenha um paciente conscientemente deprimido, né? E no caso dos pacientes que fazem uso de antidepressivos, pacientes que fazem uso de ansiolíticos, pacientes, né, que fazem uso de drogas ilícitas, né? Esses pacientes já têm uma, digamos que uma alteração, eu vou chamar de química cerebral,
né? Então, as drogas, os sedativos, não vão mais agir com tanta facilidade nesses pacientes. E esses também requeriam doses mais elevadas de sedativo, ou dose mais elevadas de sedativo, ou mais de um sedativo, às vezes, da mesma classe. Foi algo que nós estranhamos muito, né, quando foi necessário realizar o uso de sedativos da mesma classe e mais de uma opção, né? A esperança era de que atingisse receptores diferentes, né? E na maioria das vezes dava certo. E é isso. Eu percebi, né, maior dificuldade de sedação nesses 2 casos em específico. Certo, entendido. Bom, para encerrar, a palavra-chave de hoje é vírus. E o formulário, ele vai ser fechado às 23 horas de hoje. E eu quero agradecer a nossa palestrante, quero agradecer a Jaque por ter aceitado o nosso convite hoje e pela sua disponibilidade de palestrar para nós. Foi maravilhoso a sua palestra, foi incrível, você sanou as nossas dúvidas. E eu espero nos reencontrar novamente nos eventos futuros do Cafarma. E eu só tenho a agradecer a você por tirar esse momento, que está tudo muito corrido ainda, né, na UTI. Então, por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para palestrar para nós, já é muito gratificante. Gratidão muito por todo esse momento que você dedicou para nós. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, viu? Muito obrigada mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguém que não tenha querido falar aqui e queira falar comigo, pode perguntar lá no Instagram, no privado, a gente pode conversar sem problema nenhum. Coloco à disposição, viu? Certo. A gente vai deixar esse lembrete nos stories do Cafarma. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa palestra. E o certificado, ele será enviado em até 14 dias depois da palestra. E eles vão ser enviados no grupo do WhatsApp. No e-mail de vocês também, vocês vão receber esse certificado e na bio do Cafarma também. Então, se por acaso... Oi? A palavra-chave que cortou. Vírus. Vírus, tá bom, obrigado. Boa noite. Boa. Então, voltando, o certificado nós vamos enviar para vocês no grupo do WhatsApp, na bio do Instagram. E se por acaso vocês não receberem no e-mail, vocês vão ter essas 2 opções, ou no grupo ou na bio do Instagram também. Bom, a live, a palestra, ela vai ficar salva. Caso vocês queiram ver novamente, ela vai estar no canal do YouTube, vocês podem acessar na bio do Cafarma também. E ressaltando de novo, a palavra-chave é vírus. Vírus. Vai ficar disponível o formulário até as 23 horas de hoje. Então, passando das 23 horas, o formulário não vai estar mais disponível. Tá certo? Então, ressaltando, daqui a 14 dias vocês vão receber o certificado. Eu quero lembrar a todos também que fiquem atentos no Instagram do Cafarma, que a gente vai ter mais novidades para vocês em breve. Então, segue a gente lá no Instagram, Cafarma Unime, e vai ter mais novidades para vocês lá, tá bom? Boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jaque. Muito obrigada. Boa Jaque. noite, meninas. Obrigada eu. Um beijo. Boa noite. Beijo.